Olá, que bom que você chegou em mais um dos nossos bate-papos de terça. Hoje a nossa conversa é exatamente sobre a falta de conversa. Tema recorrente ultimamente nos meus círculos de trabalho e mentoria e também há muito tempo nos meus círculos de relacionamento com amigas, com familiares, com mulheres especialmente. É aquele ambiente em que a gente troca confidências, onde a gente tricota, como dizem os homens, onde a gente fala das nossas angústias, dos nossos anseios. Só que aqui no meu escritório, consultório, eu descubro que esses anseios não são só femininos, também são masculinos. Mas e até que ponto, Larissa? Por quê? Como é que o homem tem tanta expectativa assim da conversa como nós mulheres? A gente sabe que o falar, o expressar, especialmente o compartilhar as questões emocionais faz muito mais parte do mundo feminino do que do mundo masculino. Enquanto nós conversamos sobre as nossas dores e amores, os homens conversam mais sobre a cerveja e o futebol. Bem entre aspas, né, gente? Sem estereotipar os homens. Afinal de contas, há tantos homens que conversam sobre tantos temas mais profundos. Mas, em geral, nós sabemos que compartilhar emoções e compartilhar intimidade é uma necessidade, é uma prática mais comum no mundo feminino. E eis que, como mulher, eu trago para vocês uma reflexão sobre a conversa, sobre o diálogo, que eu acredito que seja rica, não só para vocês refletirem, mas para vocês especialmente tentarem absorver como um estímulo, como uma ferramenta, com a intenção de um propósito de avançar um pouco mais nos seus relacionamentos afetivos, conquistar mais, não só intimidade, conquistar confiança, mas conquistar prosperidade nos seus relacionamentos. Vamos lá então. O que é essa conquista de prosperidade através do diálogo da conversa? A gente já tem um vídeo aqui no YouTube falando sobre o diálogo consciente, onde eu compartilho 3 passos importantes para você começar a trabalhar a sua forma de dialogar no seu relacionamento, né? Levando em consideração o autoconhecimento, a sua dificuldade com algum tipo de emoção limitante que faz parte da sua rotina e aquela que domina mais, né, a sua fala quando você não está em equilíbrio e que, portanto, gera atritos no relacionamento. Mas hoje eu queria falar um pouco sobre quais são os danos, quais são os riscos de a gente não conversar, de a gente não se expressar. Então, vou dar para vocês um contexto simples, básico, e que eu acredito que você já tenha vivenciado. Então, a gente também sabe que, especialmente nós mulheres, quanto mais insegura for uma mulher, por exemplo, uma mulher muito ciumenta, se acontece alguma coisa que a deixa insegura, você tem noção da quantidade de pensamentos, de dúvidas, de questionamentos, de imagens mentais, de suposições que estão na mente dessa mulher ciumenta ou insegura em relação ao seu companheiro? E você também já imaginou em quantas dessas situações em que mulheres estão vivendo essa angústia, essa mulher toma a iniciativa de sentar-se à frente do seu parceiro e compartilhar o que está pensando, sentindo, supondo, imaginando, etc. O que a gente sabe é que a maior parte das vezes é exatamente isso que não acontece. Nós não conversamos, nós não expomos as nossas sensações, os nossos pensamentos, as nossas dúvidas com facilidade. E a consequência disso qual é? Quando a gente não expõe, quando a gente não se propõe a conversar, a dialogar sobre algo que nos angustia, não só a gente não caminha para frente, não resolve o dilema, não soluciona a angústia, como a gente aumenta essa angústia muito mais. Porque em cabeça confusa, onde tem minhoca, se você não tira as minhocas se reproduzem. E aí vai gerando o quê? Aquele estado de ser. Aquela situação
em que o relacionamento vai ficando uma sequência de situações desagradáveis, porque existe uma sequência repetitiva de pensamentos não compartilhados. Então, cada vez que a gente sente algo negativo, especialmente, ou sente algo que a gente, para nós, é importante compartilhar, a gente sente no fundo da alma que aquilo ali está acontecendo, ou uma questão, vamos dar um outro exemplo, né? Que eu estou pegando logo um calo dos relacionamentos afetivos. Agora imagine que você tem um desgosto por causa, por exemplo, de uma situação que aconteceu com um filho dentro de casa. E você não concordou com a posição que o outro tomou, com alguma coisa que o outro falou, a conduta que foi escolhida, você agiria diferente. No entanto, você não senta com essa pessoa, no caso, o pai dos seus filhos, seu companheiro, e fala: olha, eu não gostei da forma como você lidou com essa situação. Quem sabe da próxima vez você tente fazer de outro jeito. Porque, olha, eu enxergo dessa maneira. Eu visualizo uma consequência nesse sentido. Se talvez a gente conduzir dessa outra forma, quem sabe a gente consegue gerar essa outra repercussão aqui. E assim são inúmeros os exemplos em que a gente sente, pensa, gostaria que, mas não fala. E aí o que acontece? Você deixou de lançar para o mundo, deixou de lançar para aquela pessoa uma nova perspectiva, um novo olhar. E olha, eu não estou dizendo que a outra pessoa vai ter que acatar. Eu só estou dizendo que muitas vezes, por falta de falar, você deixa de contribuir, você deixa de aumentar as opções, você deixa de transformar um cenário porque você fica com receio de dizer, ou fica inseguro de dizer, ou não tem o hábito de dizer, ou não sabe como dizer. Né? E, gente, a gente só vai aprender como falar, como dialogar, dialogando. Ninguém aprende nada sem tentar. E, no entanto, o que eu mais escuto no meu consultório virtual, meus trabalhos de mentoria, Nossa, é mesmo, se eu tivesse falado. Ah, mas eu não falo, normalmente não compartilho isso. E minha pergunta é: por que você não compartilha? Ah, porque eu tenho medo de não ser compreendida, porque sempre que eu falo não sou ouvida. Existem uma série de inverdades também que nós colocamos no nosso coração, na nossa cabeça, porque a gente julga o outro prematuramente. E tudo isso, normalmente, essas posturas do não dizer por isso, por aquilo, por qualquer outro motivo, normalmente a gente tem aí, atravancando esse processo, ou limitando, tornando essa fala tão difícil, emoções e crenças limitantes sobre nós mesmos. O meu trabalho, além de ser aberto a qualquer pessoa que queira curar emoções limitantes, crenças limitantes, se libertar dessas máscaras que a gente coloca, o trabalho também, ele se direciona muito para a construção de relacionamentos prósperos. Então eu trabalho muito com pessoas que estão, por exemplo, gente, querendo salvar seu casamento. Pessoas, muitas mulheres de meia idade, que sabe quando o casamento tá desgastado, né? Por toda a rotina, às vezes por filhos, por tantos anos juntos. A gente sabe, né? Minha avó tem um termo que eu gosto muito, ela fala: vira um ramirrão, aquele feijão com arroz que não muda e vai ficando morno. Mas isso não é uma situação imutável. E muitas vezes as mulheres, assim como eu sinto que alguns homens, mas as mulheres expressam mais, sexualmente esse relacionamento também fica morno. Perde-se um ímpeto, perde-se o fogo, perde-se aquela vontade, né, de se conectar, de estar em comunhão íntima, porque é como se fosse uma coisa muito previsível. E aí, normalmente eu faço uma perguntinha assim: olha, por acaso você já passou ou ainda passa por situações em que você está fazendo amor com seu companheiro e você sente, pensa que gostaria de ter falado alguma coisa? Às vezes você quer muito que o outro faça com você algo, mas você não pede. Você não pede, ou não tem coragem de pedir, ou não sabe como pedir? E 100% das mulheres respondem sim. Muitas vezes eu tive vontade que meu companheiro fizesse algo comigo, ou conduzisse nossa relação de uma forma ou de outra, mas fica no desejo, eu fico esperando que ele tome essa iniciativa. Mas, gente, pensa, como que a gente pode adivinhar o que o outro está querendo? Por mais tempo de relacionamento e intimidade que nós tenhamos, a gente não adivinha as coisas.
Isso não é uma coisa natural, normal. A gente pode ter intuição, sensibilidade, mas a gente nunca conseguirá acessar com tanta clareza aquilo que a outra pessoa está pensando ou sentindo em relação a nós. Então, por que não perguntar se você tem curiosidade? Ou melhor, para você que está sentindo ou pensando, por que não pedir? E aí do outro lado eu escuto: Ah, não, mas eu não tenho coragem, eu tenho vergonha. então o convite de hoje é: se você não sabe como, precisa aprender. Uma forma de aprender é experimentando e errando, experimentando e errando. Se você tem intimidade, tem confiança, não tenha medo de errar. Experimente e ajuste, experimente e compartilhe. Construa juntos um caminho de conexão. Se você tem algum tipo de bloqueio, de trava que não te permite acessar aquela pessoa através da sua fala, vamos dar uma olhada o que é essa trava. Talvez essa trava esteja te impedindo de criar comunhão, não só íntima, comunhão na fala, comunhão no pensamento, comunhão na visão de vida, comunhão no dia a dia, porque algo dentro de você precisa ser curado. O fato é que a gente precisa praticar mais a conversa. E eu já escutei de alguns homens exatamente o seguinte: quem me dera, Larissa, se a minha mulher me pedisse o que ela está querendo que eu faça com ela. Por quê? Porque os homens chegam muitas vezes com travas, com dificuldades que surgem da sua autocobrança de serem fortes, homens viris, homens sedutores, homens interessantes que vão na cama ser aquela figura à altura da expectativa de uma mulher. É muito pesado, é muito irreal. Então, como mulher, o que eu sugiro? Peça para o seu companheiro o que você deseja e você vai fazer com que ele respire aliviado. E possivelmente vocês vão viver algo especial que está guardado no desejo há tanto tempo e que vai tirar o relacionamento desse estado morno. Seja quente ou seja frio, mas não seja morno. A vida morna, a vida sem sal, ela começa especialmente na nossa falta de atitude, da nossa falta de vontade ou na nossa falta de ação para realizar a nossa vontade, trazer ela para o mundo real. Que seja feito o diálogo, que seja feita a coragem para dialogar, para conversar, para pedir, né? Para arriscar, para se jogar. E quem não souber como, volta lá na live do Diálogo Consciente. E todas essas perspectivas, né, da construção do diálogo, da cura das emoções limitantes, do trabalho com casais, da sexualidade consciente das mulheres, da sexualidade consciente dos homens. Tudo isso faz parte, né, desse contexto de relacionamentos prósperos que eu ofereço através das minhas mentorias. Se você quiser conhecer qual dessas mentorias cabe melhor para você no seu contexto desse momento, basta me mandar uma mensagem. Pode ser aqui pela página do YouTube, pode ser no meu Instagram, pode ser no Telegram, pode ser no WhatsApp, os canais estão todos listados aqui embaixo. O importante é que você se lance, porque vida morna é sem graça. Uma boa tarde, um grande abraço cheio de luz e até o próximo bate-papo de terça.